Pergunta número 2, Luiz Gabriel. Quando precisa de prótese? Isso é uma pergunta muito importante. O momento de fazer uma prótese. Se a gente coloca uma prótese antes da hora, péssimo negócio. Às vezes a pessoa tem dor de vez em quando e acha que vai fazer uma prótese e vai ganhar um joelho novo. Errado, não vai ganhar. A prótese é para tirar dor. Ela vai muito bem no momento que a pessoa tem muita dor. Então, a hora que a pessoa começa a tomar remédio para dor constantemente, começa a ficar no sofá porque se sai para andar dói, deixa de fazer o que costumava fazer, não viaja, às vezes tem dor à noite, tem dor todo dia, fez tratamento não cirúrgico, né, que é perda de peso, ganho de força muscular, fisioterapia, tem medicações, tem várias coisas que a gente faz antes. Quando isso não está surtindo mais efeito e a dor é constante, diária, ou as crises são muito prolongadas e intensas, começa a atrapalhar a qualidade de vida da pessoa, esse é o momento de fazer uma prótese. A prótese a gente não indica pela imagem, pela radiografia. A radiografia às vezes está feia, às vezes o joelho está bem gasto e a pessoa consegue jogar futebol. Essa pessoa não vai ganhar uma prótese. E tem pessoas que têm um desgaste mais leve, mas tem muita dor, e essa pessoa não vive bem, essa pessoa ganha uma prótese. Então, o que define o momento de colocar prótese é o quanto ela sente de dor, o quanto atrapalha a vida dela. E outra coisa importante, eu ia falar outra coisa importante que me fugiu. Não, tá bom. Daqui a pouco ela volta. Daqui a pouco ela volta. Não, porque assim, quando o pessoal pensa numa prótese, acho que eles têm medo porque eles imaginam um joelho bom, 100%, que você vai... Se você pegar um joelho que não tem nada, 100%, e colocar uma prótese, imagina que ele vai ficar pior. Só que você tá pegando um joelho que te dói todo dia, né? E se você fizer uma cirurgia dessa, a melhora que você vai ter vai ser muito grande, né? Mesmo eu opero o pé, às vezes o pé tem muita artrodese, que é fusão de osso. Aí a pessoa fala, putz, eu vou grudar um osso no outro, não vai atrapalhar? Fala, você não tá pegando o seu pé bom e tá fazendo artrodese. Você tá pegando o pé que você não anda porque você tem dor todo dia. Você vai dar graças a Deus que a sua dor vai sumir. É isso mesmo. É mais ou menos essa ideia. Assim, a gente tem uma cultura, né, os Estados Unidos, por exemplo, né? Eu sempre falo, os meus pacientes que são candidatos à prótese, a gente sempre vai tentando levar de um jeito não cirúrgico, né? E ver se uma fisioterapia melhora, se uma infiltração melhora. E até o momento que o paciente não suporta mais, que já tentou de tudo e que está na hora de operar. Eu sempre falo, putz, se fosse nos Estados Unidos, você já tinha uma prótese aí há 10 anos, né, Gabriel? Como que é a cultura do americano e a cultura do brasileiro? Sim, isso é muito legal. Isso é muito interessante. Lembrei o que eu ia falar. Posso falar? Fala. Outro aspecto importante que as pessoas falam muito, depois a gente toca na cultura, é a idade. Falar, tem que ter idade para colocar prótese. Não, o que define não é a idade. O que define é a dor. Tem pacientes com 35 anos, 40 anos, com o joelho destruído, às vezes teve uma fratura, uma necrose, né? Existem algumas causas de artrose que levam à prótese. Esse paciente ele é um candidato, ele vai melhorar com a prótese. É uma prótese que vai ter que ser trocada, mas ele merece receber. E tem pacientes com 70 anos que têm artrose, mas é uma dor leve que não vão ganhar prótese. Então, o que define não é a idade, é a dor, é como está a vida da pessoa. Cultura. A cultura do americano, eles são muito mais agressivos para fazer cirurgia. E não é só a indicação do médico, né? Os pacientes costumam pedir mais prótese lá, porque eles têm essa cultura de que a prótese tira a dor. Então, lá nos Estados Unidos tem propaganda de prótese em outdoor, em revista, sai um modelo novo de uma determinada prótese, isso sai na propaganda, isso não tem no Brasil, mas isso tem nos Estados Unidos. E tem muito americano que tem artrose e ele começa a ler sobre as próteses. Ele quer escolher até a prótese que ele vai usar. E ele, às vezes, chega para o médico, eu fiquei um período lá e via isso nas consultas, ele chega e fala, olha, já tenho uma prótese no meu joelho, no meu quadril esquerdo, agora chegou a hora de fazer a minha prótese do joelho direito. E, às vezes, nem artrose para isso tem um desgaste leve. Então, lá o paciente pede muita prótese. Aqui a gente escuta muito isso. Nossa, mas eu conheço não sei quem que fez e ficou na cadeira de rodas. Claro que isso tem mudado, porque hoje os nossos resultados são muito bons. Mas ainda tem essa cultura no Brasil de achar que vai fazer prótese, vai ficar ruim, não vai andar. E lá eles têm o contrário. Eles já sabem que a prótese funciona bem, porque lá eles fazem muita prótese. Então os pacientes chegam pedindo prótese. Pelo menos isso é a minha impressão que eu tive. Sim. E hoje eu costumo explicar, né, e como que eu norteio, é que eu explico que a prótese, no final da vida da artrose, no final da história da artrose, a hora que fez a fisioterapia, fez infiltração, fez isso, fez aquilo, se o paciente não suporta mais e a qualidade de vida dele está baixa, a prótese serve como um salvador, como um bote salva-vida no fim da história.
Sim. E eu sempre costumo discutir. Tem casos que a gente acaba indicando a prótese, né, Gabriel? Com ou sem ou apesar da vontade do paciente. São casos que começam a estabilizar demais, que a gente vê que os ligamentos estão ficando falhos, a gente acaba intervindo. Mas a maioria dos casos, a escolha e a opção de colocar a prótese é do paciente e da família, né? Ou seja, nós estamos aqui para fazer da maneira que você achar melhor, tentar isso, tentar aquilo, mas quando a dor estiver insuportável, quando a qualidade de vida estiver muito baixa, em conjunto, o médico, o paciente e a família chegam à conclusão da prótese. É que a prótese também tem uma fama ruim porque cirurgia que vai mal, assim, a notícia espalha muito mais do que a cirurgia que vai bem. É. Porque, assim, às vezes a pessoa tem uma prótese no joelho, você nem sabe que ela tem prótese no joelho. Então você encontra ela e fala, oi, tudo bem, como é que tá e tal. Agora, uma pessoa aparece... E ela nem fica falando também. Nem fica falando. Nem quer falar. Ela Exatamente. tem a vida fala. normal. Exatamente. Agora, uma pessoa aparece de cadeira de rodas e pergunta, o que aconteceu? É. Aí vai, e aí espalha. Por isso, eu acho que essa fama acaba pegando. Né? É isso que o Pedro falou, é importante. Se a gente espera muito para fazer a cirurgia de prótese, o joelho entorta, começa a afrouxar ligamento de um lado, encurtar ligamento do outro, começa a ter falha óssea, dificulta a cirurgia e dificulta para essa prótese ficar perfeita. Para a gente ter uma durabilidade numa prótese de 25 anos, 30 anos, é importante que ela fique perfeita em relação ao estoque ósseo, equilíbrio de partes moles, né, que é essa parte ligamentar. Então, às vezes a pessoa pensa, não, eu tenho só 60 anos, não é o momento de fazer prótese, porque se a prótese dura 20, 25, eu vou ter que trocar com 80, então eu vou esperar até meus 65 anos para fazer, ou mais, para depois colocar prótese. Só que nessa espera, o joelho começa a entortar, começa a afundar, começa a perder osso, começa a afrouxar a parte ligamentar, e aí a hora que a gente faz a prótese, ela não fica perfeita. E às vezes essa prótese, que poderia ter durado 25 anos, colocando com 60 anos de idade, a hora que a pessoa coloca com 65, dura 15. Então, seria 60 mais 25, 85 anos quando a prótese ia soltar. 65 mais 15 dá 80. Então, na verdade, ela esperou dos 60 aos 65, ela não ganhou tempo com a prótese. Ela vai trocar a prótese antes, ela vai trocar com 80. Então, ela está perdendo tempo. E outra, ela passa 5 anos, dos 60 aos 65 anos, com dor, né, tomando anti-inflamatório, às vezes faz problema renal, problema de estômago, adiando para colocar uma prótese que vai durar menos que se ela tivesse colocado antes. E quando o paciente coloca a prótese, é muito comum ele falar, por que eu não fiz isso antes? E, geralmente o arrependimento não é de colocar a prótese, o arrependimento é de não ter feito antes. Isso é muito comum no dia a dia. O paciente que se arrepende é aquele paciente que teve alguma complicação que não é frequente. Eu acho que depois a gente fala de complicações. Mas em relação à indicação, isso é importante. Não ficar adiando um problema que não vai ter jeito. Começou a entortar, começou a doer muito, vai acabar precisando fazer. Você pega um joelho desse, por exemplo, não tem como não doer e dizer que... Esse esquerdo tá pior, né? Que ele tá bom, né? Normal. Ou seja, passou-se um tempo já até além do que a gente desejaria esperar para esse joelho deformar dessa forma. Para você fazer um equilíbrio, um realinhamento aí, cortando 9 milímetros de um lado e 9 do outro, você acaba mexendo muito em ligamento e tudo, então dificulta muito o resultado, né? Outra coisa que, pensando, né, no tempo, indicar talvez um pouco antes, é que além dos ligamentos ficarem ruins, além da qualidade de vida estar ruim, a pessoa tem dificuldade, Bruno, de levantar para fazer xixi de madrugada. A pessoa, igual o Luiz Gabriel falou, não sai do sofá. Ou seja, a condição cardiovascular, a condição pulmonar da pessoa vai caindo muito. Né? A pessoa começa a aumentar colesterol, a pessoa começa a ter uma capacidade pulmonar pior. Por quê? Porque ela não se mexe. Então, ou seja, hoje a gente sabe que trocar a articulação, substituir por uma prótese, melhora inclusive a condição aeróbica da pessoa, porque ela começa a caminhar mais, começa a fazer atividade, coisa que ela não fazia mais. Na prática, quem faz uma prótese aí, você acha que, por exemplo, dá pra fazer uma esteira numa boa? Com certeza. Com certeza. Então... E aí a gente entra numa questão, o que a pessoa faz quando ela coloca uma prótese? O que ela pode fazer com a prótese? Né? Então, aquilo que a gente falou no início, a pessoa vai ficar na cadeira de rodas, muito pelo contrário. Então, a atividade física pós-prótese é recomendável. Inclusive o Pedro tem publicação científica sobre isso. Então, a gente recomenda que faça exercício para a musculatura ficar boa e dar estabilidade para esse joelho, para essa prótese durar mais. E aí vem a pergunta, o que eu posso fazer? Posso andar? Andar com certeza. Posso andar de bicicleta? Pode. Fazer transporte? Pode. Pode fazer musculação? Deve fazer musculação.
Posso fazer alguma atividade de mudança de direção? Aí a gente já começa a ficar mais preocupado, porque a prótese ela não gera não dá tanta estabilidade para o joelho. Então, jogar futebol, basquete, vôlei são atividades que a gente tem um pouco de receio, porque a pessoa pode torcer o joelho, pode ter alguma fratura. Então, isso não são atividades recomendadas. A gente tem uma vírgula aí, se você me permitir. Claro. A gente achava que, como a prótese pode falhar, ela pode gastar, né? Que é aquele plástico que a gente falou no começo, ele gasta, ou ela pode soltar, ou seja, aquele cimento que o Luiz Gabriel falou, que ela fica presa no osso, a prótese solta. A atividade física, a gente não tem certeza absoluta que ela gasta mais a prótese ou que ela solta a prótese. A gente não tem certeza absoluta, entendeu? Na literatura, tem indícios que talvez ela gaste um pouco mais, mas de soltura de prótese a gente não tem indício. Eu pesquisei bastante isso já, né? Mas, por exemplo, o futebol, o basquete, o que o Luiz Gabriel está falando, se o cara toma uma entrada, torce o joelho e faz uma fratura com a prótese, aí é um problema, né, Gabriel? Problemão, porque fratura com prótese, imagina, você quebra o osso e tem uma prótese colocada ali. E às vezes a fratura corre para onde está a prótese. Então você perde o apoio. São fraturas difíceis de tratar. Então, atividades de mudança de direção, atividades de esportes radicais que tem risco disso, de uma entrada, de uma queda, elas não são recomendadas, mas tem pessoas que fazem. Agora, por exemplo, jogar tênis de dupla, isso pode fazer, não é uma coisa que a gente contraindica. Jogar tamborel de dupla. Tamborel, o Pedro é praticante de tamborel, né? Você pode falar melhor que eu nunca joguei tamborel. Mas dá, né? Dá pra jogar tamborel, dá pra jogar tênis simples, dá pra jogar squash. Agora, tênis simples, você corre mais, você muda mais de direção. Então, se der pra jogar de dupla, é melhor. Squash é pesado. É pesado. Tem pessoas que esquiam com prótese, tem pessoas que surfam com prótese. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Só vai aumentando o risco de ter alguma complicação. Agora, que não possa fazer de forma alguma. Aí, andar, fazer caminhada. Tem gente que corre. Corrida é uma pergunta frequente. Corrida tem impacto. Foi o que o Pedro falou, a gente não tem tanta evidência científica que correr vai soltar prótese, até porque não tem muitas pessoas correndo com prótese. Mas eu imagino que você correr com prótese, essa prótese vai soltar um pouco antes, mas é opinião minha, isso não é uma coisa comprovada. Então, exercícios de impacto como corrida, talvez seja melhor evitar. Agora, a vida normal, o dia a dia, exercício do dia a dia, isso aí é até recomendado que faça. Então eu vou